Queridos amigos, senhoras, senhores, nós estamos numa época especial, numa época de pandemia, numa época de quarentena, em que estamos sendo testados em nossa paciência, em nossa resignação, estamos sendo testados no companheirismo, estamos sendo reavaliados por nós mesmos quanto à conduta que estamos tendo com os nossos parceiros amorosos, com os nossos filhos. Então, essa pandemia veio trazer para nós várias informações importantes. Primeiro, ela trouxe a informação básica de que todo ser humano é igual. Todo ser humano é filho de Deus. Porque não faz qualquer diferença para o Covid-19 se eu sou evangélico, espírita, católico. Não importa. O vírus pega qualquer um. Não importa se eu sou negro, branco, amarelo, africano. Não faz qualquer diferença se eu sou homem, se sou mulher. Qual o meu gênero sexual não está interessando coisa alguma. A minha classe social também não está sendo levada em consideração. Eu posso ser milionário, o Covid pode me levar. Então, essa pandemia trouxe profunda reflexão para todos nós. Somos iguais perante Deus. Mas o que o Espiritismo entende sobre pandemias? No Livro dos Espíritos, na questão 737, Allan Kardec pergunta sobre a causa, a finalidade dos grandes desastres que vitimam muitas pessoas. E os espíritos respondem que tem uma finalidade de evoluir o ser humano. É um processo evolutivo do ser humano. Então, feitas essas considerações iniciais, nós vamos fazer um raciocínio, um acompanhamento das diversas fases que nós, seres humanos, atravessamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, dos planetas habitados, da casa do meu pai há muitas moradas, existe uma explicação detalhada dos tipos de povos, de mundos que existiram, que existe e que existirá. Então, o que diz o Evangelho? Que inicialmente os povos que surgiram, os humanos que surgiram na Terra, mais broncos, mais ignorantes, que usavam do instinto como sua arma de sobrevivência, era um mundo primitivo. E Deus, como não tem pressa, esse mundo primitivo durou cerca de 3 milhões de anos. 3 milhões de anos, nós humanos sendo criaturas primitivas. É verdade que em determinadas circunstâncias já tomamos alguma consciência
de que existe vida após a morte. Tanto é que no sepultamento dos parentes, observava-se a colocação de oferendas para que o defunto usufruísse após a morte. Isso há milhões de anos. Então, esse mundo primitivo sobressai-se pela presença do instinto de conservação. Faz o fogo, aprende a fazer o fogo, os primeiros tipos de alimentos, primeiras plantações. E depois de 3,5 bilhões de anos, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, há um processo de transição planetária de mundo primitivo para mundo de expiação e provas. Então, essa transição, ela é uma passagem. Transição é uma passagem. Portanto, esses homens das cavernas, esses homens da Idade da Pedra, ingressam na sociedade, nos povos mais antigos da Babilônia, e surge, então, o mundo de expiações e provas. O que é esse mundo de expiações e provas? Somos nós, humanos, que, por alguma razão evolutiva, nós compreendemos os nossos pecados, compreendemos o certo do errado, e quando a nossa consciência passou a entender do que era o certo do errado, e começou a praticar o errado, começou a haver a expiação para que se pagasse as contas. E a proporção que o ser humano ia evoluindo ia passando por provas. Então, o mundo de expiações e provas está, de um modo geral, contando com 10 mil anos antes de Cristo e 12 mil anos depois de Cristo. Estamos com 12 mil anos de vivência como expiações e provas. E que nós estamos agora pensando? Nós estamos agora sonhando com um mundo de regeneração, com um mundo melhor. Temos que passar do mundo de expiações de prova para o mundo de regeneração. Então, esse chama-se mundo de transição ou transição planetária. Então, essa passagem está ocorrendo no atual momento. Esse atual momento que eu digo vem um pouco antes de Kardec e estamos atravessando agora. Transição planetária. Transição planetária. Então, Jesus, o governador da Terra, organizou os fenômenos, as calamidades públicas, como a gripe espanhola de 1918 e 1919, que levou à morte cerca de 50 milhões de pessoas. É uma coisa de estarrecer, 50 milhões de pessoas. Porque agora, com a pandemia do coronavírus, não chegou ainda a 1 milhão de pessoas. Está em cerca de 800 mil pessoas. Não chegou a 1 milhão. E naquela época, em 1918, 1919, chegou a 50 milhões de pessoas. Morrem os corpos, mas os espíritos são eternos. E vão prestar contas a Jesus no plano espiritual. E essa presença nossa no mundo espiritual provoca uma recapitulação, um preparativo para um renascer. E nesse renascer, estando já preparados, provocamos uma melhoria de mundo, um avanço de qualidade,
um avanço na tecnologia, tanto é que de um século para cá, nós tivemos vários avanços, várias conquistas, várias conquistas. Nós, há uns séculos atrás, menos de um século, os partos eram verificados nos lares. Tanto é que eu e meus irmãos, todos nasceram em casa. E a parteira foi minha própria avó, Elisa Jorge. Há um pouco mais de um século, o homem vivia aproximadamente 47 anos. Hoje em dia vive 74 anos e a mulher 80 anos. A expectativa de vida aumentou muito. Há um ganho de qualidade de vida. Naquele tempo antigo, raras pessoas tinham um telefone fixo em casa, como a minha avó tinha, para atender os chamados para fazer os partos. Hoje em dia, nós temos o celular, que é um computador portátil, que falamos e conectamos o mundo inteiro. Graças a esse fenômeno chamado pandemia e quarentena, nós estamos fazendo lives, conversando com parentes, fazendo encontros de amigos, reatando laços de afinidade. Então, são coisas que nós estamos aprendendo. Mas a gente questiona o seguinte: algumas pessoas dizem assim, o mundo está piorando. É tanto crime, tanta morte, tanta coisa horrível acontecendo. Não, não está piorando. Não está piorando coisa alguma. O progresso evolutivo avança. E se existe o mal, é porque o mal faz alarde. Mas o bem está existindo sim. Basta nos lembrarmos de um século, um pouco mais de um século, aqui no Brasil havia a escravidão. E quanta maldade nossa no trato com os negros que vinham da África. Quanta impiedade, quanta dureza de coração. Colocar os negros nos troncos, chicoteá-los até a morte. Que sacrifício deles serem vendidos como animais. Fazerem viagens naquelas galés, alimentando com azeite e milho. E chegavam abatidos e doentes. E os escravos quase sempre morriam 5, 7 anos depois. Não suportavam, de forma alguma, tanto martírio, porque os donos dos escravos eram considerados donos, propriedade deles. Os donos separavam mães de filhos, marido de mulher. Então já existe um progresso grande. Há menos de um século atrás, o noivo, na noite de núpcias, se descobrisse que a noiva não era virgem, ele devolvia a noiva para seus pais. Devolvia. Então, era muita ignorância. Mas muita ignorância. No livro Obras Póstumas, tem um capítulo que trata de regeneração da humanidade, que os espíritos mandaram uma mensagem explicando-nos como seria o mundo de regeneração. E diz assim: aqueles que esperarem que o mundo de regeneração
virá através de cataclismos, erupções vulcânicas, tremores de terra, abalos sísmicos, se decepcionarão. Porquanto essa transição planetária não se dará fisicamente, mas moralmente. Os espíritos que são arrebanhados daqui para o plano espiritual, e lá são destinados uns para retornarem, outros para irem para um planeta de expiações e provas. Para um mundo primitivo, melhor dizendo. Ou seja, nós saímos de primitivo, estamos no mundo de expiações e provas, prestes a entrar no mundo de regeneração, e esses espíritos que estão convivendo conosco serão daqui degradados para habitarem um mundo ainda principiante, um mundo primitivo. Então essas calamidades que fazem com que milhares, milhões de pessoas morram, tem como finalidade apartar as ovelhas dos cabritos. Como diz Jesus em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando diz assim: quando o Filho do Homem vier na glória de Deus, separar as ovelhas do cabrito, dirá: vinde com as ovelhas para a minha direita, vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava enfermo, foste me visitar. Por outro lado, olhará para a esquerda, para os cabritos, e dirá: afastai-vos de mim, vós que quando eu tive fome não me deste de comer, tive sede não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava enfermo, não me foste visitar. Nessa transição planetária, nós estamos vivenciando uma época de decisão. De decisão quem vai ficar e quem vai partir. Uma decisão muito séria. Muito séria. Em Mateus capítulo 5, versículo 47, Jesus diz assim: que estáis fazendo de especial? Que estáis fazendo de especial? É preciso que a gente esteja fazendo algo de especial para poder permanecer aqui na Terra. Porque aqueles que não querem nada com nada, que não querem evoluir, que pretendem permanecer de corações endurecidos, aqueles que renegam a presença do Criador, eles serão atraídos pelo magnetismo pesado deles para conviverem com espíritos na idade primitiva dos planetas, onde serão transferidos. Para lá, levarão de sua parte seus conhecimentos. E para cá, nós seremos beneficiados pela não presença deles ao nosso lado. Qual é a função do Espiritismo? A função do Espiritismo é nos alertar para esta, como tantas outras pandemias que possam vir, como convites preciosos para colocar em nós a conscientização de nossas responsabilidades que assumimos com o Criador quando viemos aqui para o planeta Terra. Então nós temos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma separação de mundo primitivo, que vai de 3 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo, mundo de expiações e prova, que vai de 10 mil anos antes de Cristo até agora, mundo de regeneração, que vai caminhar mais quanto tempo? Talvez 1000 anos. Talvez 1000 anos como mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração não quer dizer de mundo de puros, não.
Quer dizer, mundo de espíritos que não tem nada a expiar, mas que ainda são falíveis, que estão sujeitos a muitas provas. Esse mundo de regeneração é constituído de pessoas que são bem intencionadas, que querem realmente o bem, mas ainda são frágeis. Depois do mundo de regeneração, aí haverá outro período de transição, outro mundo transitório, para ingressarmos no mundo feliz, em que reina a paz absoluta. Então, esse processo evolutivo e de escala, de passar de um grupo para o outro, é um processo estabelecido por Jesus para benefício de todos nós. Porque o progresso é contínuo. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver as leis morais. E nas leis morais do mundo dos espíritos estão relacionadas às leis básicas do Criador. E dentre essas leis se destaca a lei do progresso. Ninguém consegue fugir ao progresso. Ninguém. Todos progredirão, até os endurecidos. Mas associado às leis do progresso, outras leis morais estão unidas, como a lei da adoração a Deus. Porque nós precisamos estar em oração e vigilância nesse momento difícil de transição planetária. A lei do trabalho. A gente tem que entender que o trabalho é obra divina, que a gente não pode parar. Quando Jesus diz assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, é dizendo para nós da importância do trabalho, da importância de vivermos o trabalho. A lei da sociedade, que nos convoca ao matrimônio, por sua vez, trazendo-nos a oportunidade e a responsabilidade de criar filhos, que não é fácil educar filhos. A lei da destruição, que se renova através de cataclismos, de fenômenos naturais, destrói para renascer, para ressurgir mais potente, mais forte, tal qual se poda uma árvore. E tantas outras leis morais de Deus estão inseridos no livro dos Espíritos, convocando-nos aos mais sérios compromissos com Jesus. Mundo transitório. Não nos equivoquemos. Estamos no mundo de transição? Sim, mas esse mundo de transição não será uma coisa passageira. Dizem os espíritos em obras póstumas que esse mundo de transição será de ordem moral e não sísmica. E que os espíritos endurecidos, eles ficarão revoltados quando sairão daqui exilados. E ficarão enlouquecidos, perderão o raciocínio e caminharão pelas ruas desorientados, loucos. Assim como, nesse período que vai identificar como mundo de transição, a presença do fenômeno suicídio entre jovens, entre crianças. Isso é um anúncio que está inserido no livro Obras Póstumas, como dissemos, e que revela para nós quais são as características básicas para definir esse mundo de transição, para ingressarmos no mundo de regeneração. Precisamos muita vigilância, muita oração. Precisamos exercitar o amor. Porque essa experiência
tem nos levado a compadecermos-nos uns com os outros, a sermos mais fraternos, a sermos mais amorosos. E nesse sentido, a humanidade está ganhando um passo a mais, ganhando a qualidade a mais de auxílio ao semelhante, de compreensão das diferenças como necessidades de auxílio dos governos, de amparar a pobreza com assistência médica, assistência hospitalar. Caso contrário, quando chegar uma calamidade, eles não têm controle. Então, essas calamidades vêm impulsionando a ciência, impulsionando a tecnologia, impulsionando o ser humano para fazer o bem, para exercitar o amor, para ser mais humano, para unir-se uns aos outros. Então é preciso que a gente esteja vigilante, esteja pronto, porque esses dias estão chegados. Estamos vivenciando, sim, esse mundo de transição. E estamos sendo convocados por Jesus para esse trabalho árduo da sementeira do seu amor, para iluminar corações e consciências. Não com a obrigação de transformar outros religiosos em espíritas, não, mas no desejo de crescermos intimamente na direção de Deus, na direção do Cristo. Que o divino amigo Jesus possa habitar nossos corações e que todos os religiosos de todas as crenças do mundo se unam no intuito de não pedir simplesmente que Deus retire as pandemias, mas que desperte nas consciências as razões ocultas e retempere nossas forças para suportarmos os sofrimentos. Paz e luz, discernimento e coragem. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos envolva no seu amor, hoje e sempre. Fechemos os nossos olhos e elevando o nosso pensamento ao alto, busquemos a sintonia com Leopoldo Machado e todos os amigos de luz que ali trabalham. Pai amado de infinita bondade, olha por todos nós, olha pela humanidade, confusa nesse momento tão delicado da humanidade. É difícil, é complicado, mas com as preces e a ajuda de todos, certamente chegaremos a um final com muito maior aprendizado e entendendo muito mais sobre nós mesmos e sobre a vida. Agradecemos, Pai, pelas oportunidades que colocas à nossa frente para que nos tornemos seres humanos melhores. Olha por todos, olha pelas equipes médicas, olha por todos aqueles que se dedicam diariamente a salvar vidas. E sede conosco, Mestre amado, hoje e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja.